Olá, que bom estar aqui de novo com vocês em mais um episódio do VeraCast, sempre com temas ligados à saúde, ao bem-estar. E no programa de hoje, nós vamos abordar um assunto que interessa a todos nós, viu? Como envelhecer com saúde. Para bater esse papo, eu recebo aqui com muito prazer a doutora Maria Fernanda Bottino Roma, geriatra. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma honra participar da discussão. Está comigo também a Lígia Vieira Carlos, que é nutricionista especialista em geriatria. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Bom, a população brasileira está envelhecendo, né? Isso são dados do IBGE, a gente já vem observando isso há algum tempo e isso também traz uma série de desafios para a sociedade, né, doutora? Sim, e assim, a transição demográfica, o envelhecimento no Brasil, ele aconteceu de forma muito acelerada. Nos países desenvolvidos, que demoraram anos para o envelhecimento da população, o censo agora de 2022, o que aumentou de população idosa na representatividade da população brasileira foi muito rápido. E a gente não se preparou para isso, né? A sociedade não se preparou, o sistema de saúde não se preparou. Então, foi um desafio imposto para o sistema, que agora a gente está aprendendo como lidar e como oferecer o melhor cuidado, o melhor ambiente para o idoso. É um desafio. E esse maior desafio é envelhecer com qualidade de vida, né? Com certeza. Os últimos, indicativos aí, Fefa, é que a gente até 2050 tenha 2 milhões de idosos no Brasil. E aí, como que a gente vai lidar com tudo isso? Então, acho que a nossa pauta é super bem-vinda para a gente poder realmente enaltecer quais são os passos para poder direcionar a população e a gente conseguir chegar lá melhor preparado, com menos doenças, enfim, com mais qualidade de vida. E a gente tem uma projeção aqui, queria falar sobre ela, porque a gente vai falar de um Brasil completamente diferente do que a gente vê hoje. Em 2070, 1 a cada 10 brasileiros com mais de 80 anos. É um cenário desafiador realmente para a sociedade, né, doutora? Sim, e pensando no ambiente de saúde, muda muito o perfil, né? Porque a gente está acostumado hoje a tratar de adulto jovem, sem problemas de saúde, que buscam atendimento por um problema de saúde pontual. Com o envelhecimento da população, a complexidade da população idosa vem junto. Então, enquanto a gente continuar tratando o idoso como adulto jovem, a gente vai mais errado que acertar. E que a gente comentou da longevidade, que é um desejo, né? Todo mundo quer, desde a mitologia grega tinha o mito de não morrer, da vida eterna. Ninguém quer a vida eterna a qualquer custo. Se a gente perguntar para a pessoa como ela quer envelhecer, todo mundo quer envelhecer ativo, saudável, independente. Então, a nossa intenção não é aumentar tempo de vida a qualquer custo. Não é interessante eu viver até os 80 com 10 anos acamado. O que eu quero é viver o maior tempo possível, com a melhor qualidade de vida possível. Então, esse é o desafio. Como que eu busco envelhecimento saudável? Como que eu busco envelhecimento ativo? Como eu alcanço o envelhecimento bem-sucedido? Então, é um desafio lançado para a população, para o indivíduo, né? Que é uma coisa que o indivíduo tem que buscar na vida dele. Para nós, da área da saúde, o que a gente vai oferecer para esse paciente, para ele conseguir chegar num processo de envelhecimento bem-sucedido. Então, o desafio foi exposto. E foi exposto de uma forma muito rápida, né? Porque a nossa transição demográfica aconteceu de uma forma muito rápida. A gente precisa até de uma mudança de estrutura, falando aí numa série de dispositivos, né? Porque o envelhecimento ainda hoje é encarado como uma série de tabus, né? É aliado a doenças, é aliado relacionado a pouca mobilidade, a perda da vitalidade, né? Acho que um grande desafio também é a gente quebrar esses tabus, não é mesmo? Com certeza. Antigamente, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas a gente falava assim, por exemplo, o meu avô tem 50 anos. Nossa, ele é muito velho, né? Então, assim, a gente tinha aquele estigma de que uma pessoa que passava de 50, 60 anos era muito envelhecida. E hoje, né, Maria Fernanda? Até o símbolo, né? O que a gente usa para identificar a vaga de idoso, o símbolo mudou. Foi uma luta para mudar. Sim. Porque antigamente vaga de idoso era uma bengalinha com a mão na cintura, assim, mão nas costas, de dor nas costas. Agora o símbolo de idoso é 60 mais. Porque a gente não tem mais esse estigma, né? A gente não quer... E isso é uma dificuldade, porque
as pessoas entendem o envelhecimento como decrepitude, como perder capacidades. Então, muitas vezes, na consulta, ele não traz como uma queixa, porque ele acha que é normal. Eu não vou contar na consulta que eu caí, porque caiu porque é idoso, velhinho cai. Eu não vou falar que eu tô perdendo urina, porque eu perco urina porque eu sou idoso. Eu não vou falar que eu tô emagrecendo, que eu não tenho prazer na alimentação, porque eu tô velhinho, e isso acontece. E esse julgamento errado vem do indivíduo e vem da equipe médica. A gente, a equipe de saúde, também atribui erroneamente ao processo de envelhecimento o que não faz parte do processo de envelhecimento. A gente confunde o que é patológico com o que é próprio do envelhecimento. Normaliza o que seria um problema. Exatamente. E aí a gente não otimiza a oportunidade. Porque se eu não reconheço um problema, eu não ajo para corrigi-lo. E aí o idoso experimenta um processo de envelhecimento com muitas doenças não controladas, com muita perda de capacidade. E esse é o nosso desafio, né? Talvez até a classificação do que é terceira idade em algum momento vai precisar ser revista, né? Com certeza. Hoje em dia a gente vê que as pessoas nesse processo de envelhecimento ou tidas, né, com essa terceira idade, essa melhor idade, são pessoas que hoje vêm ganhando espaço porque muitas vezes vão ser mais ativas do que muita gente jovem. São consideradas muito jovens ainda, né, aos 60, Exatamente. 65, 70 anos. E é uma busca incessante porque eles agora despertaram para essa visibilidade, né, do envelhecer com saúde, do envelhecer e da importância desse bom envelhecimento e estão nos procurando cada vez mais. O que eu devo, né, fazer? Vou trazer um pouquinho, né, puxando para minha área. O que eu devo comer? Quais os suplementos que eu devo tomar? O que eu preciso para ter um bom processo de envelhecimento? E aí a importância dos especialistas, né? Porque para entender e conseguir distinguir o que é o processo de envelhecimento natural e o que é realmente patológico e que precisa ter uma maior atenção, só a visão do especialista nesse sentido para a gente poder atuar em cima disso e trazer melhores resultados. Fato é que no processo de envelhecimento a gente começa a perceber, vamos falar aqui primeiro das mudanças no corpo, né? Uma série de mudanças vai ali acontecendo. O que a gente pode elencar como as principais? O que é normal? O que tem que chamar atenção? Existe, assim, tem até um termo técnico que a gente usa que é a senescência, que são as alterações próprias que acontecem no processo de envelhecimento. A gente muda, então a gente não pode enxergar o envelhecimento como uma doença. Porque a gente nasce, aí tem a fase da infância, tem a fase da adolescência que é difícil, adulto jovem você tem os desafios, adulto jovem de se colocar no ambiente de trabalho e tem os desafios do processo de envelhecimento. Então, como em cada fase da vida, do contínuo da vida, a gente precisa cuidar no processo de envelhecimento para a gente chegar bem nessa fase. Então, tem algumas alterações que são próprias do envelhecimento. Um ponto que a gente vai falar muito daqui para frente é massa muscular. Então, uma das coisas que a gente tem que buscar no processo de envelhecimento é manutenção de massa muscular. E isso é lutar contra o que é próprio do envelhecimento. Porque a gente sabe que a gente tem pico de massa muscular até os 40 anos. De lá para frente, se a gente não fizer nada, a gente tem perda progressiva de massa muscular com o processo de envelhecimento. Tem mudança de composição corporal. Então, aumenta a proporção de gordura e diminui a proporção de músculo. Então, isso é próprio do envelhecimento. Alteração, cognição, porque é muito comum o medo do Alzheimer, o medo das demências, e a gente também muitas vezes não valoriza o achado de queixa de memória achando que é próprio do envelhecimento. Existe uma alteração cognitiva, uma alteração da capacidade cognitiva com o processo de envelhecimento. Então existe uma lentificação do processo e uma dificuldade de atenção compartilhada, mas nunca a ponto de atrapalhar a capacidade do idoso a fazer as coisas no dia a dia. Então isso é muito importante. Então o esquecimento muitas vezes vem, a senhora está lá cuidando da cozinha, lá arrumando a cozinha, vem alguém dar recado. Mãe, quando o fulano chegar, não esquece de dar o recado. Se ela está prestando atenção em uma tarefa, a atenção compartilhada é difícil. Então, provavelmente, a segunda informação vai se perder. Porque prestar atenção em duas coisas, principalmente mulher que sempre foi multitarefas, no processo de envelhecimento fica mais difícil. Então, o que a gente pede? Foca a atenção. Tá fazendo uma tarefa, vai pegar o recado? Para o que tá fazendo e presta atenção na informação que vai vir. Porque aí você diminui o risco de falhas. Então, existe uma lentificação do raciocínio, existe uma dificuldade de atenção compartilhada, mas nunca a ponto de atrapalhar a pessoa de fazer suas atividades do dia a dia, de controlar seu dinheiro, de usar o transporte, de coordenar a casa, administrar a casa, ver o que precisa comprar. O esquecimento não pode ter um impacto no dia a dia do idoso. Então, isso é próprio do envelhecimento.
Outra preocupação que a gente tem no envelhecimento é com diminuição de remédios que o idoso usa, porque é próprio do envelhecimento alterar o que o fígado metaboliza de droga, como o rim elimina as drogas que ele toma. Então, quanto menos remédio tomar, mais seguro fica, porque o idoso é mais vulnerável. Então, na verdade, as alterações próprias do envelhecimento, elas diminuem reserva orgânica. Então, o idoso fica mais vulnerável a agentes estressores. Mas não que essas alterações não são para trazer um impacto no dia a dia do paciente. Fato é que as células estão envelhecendo, os órgãos perdem massa muscular, tem questões de memória, e aí isso tudo traz um impacto na saúde mental, né? Muito. A gente tem as questões não só cognitivas, mas absortivas, né? Que são muito importantes da gente ressaltar nessa questão do processo do envelhecimento, na questão de que hoje a gente vai ter aí uma prevalência de 20% a 30% dos idosos que vão ter algum problema nessa questão da mastigação, da deglutição, e por conta disso, algumas questões ligadas à questão, né, da imagem corporal, da mente, desse contexto que seria tido como saúde, que não é mais ausência de doença, mas sim de todo esse espectro, e que vai ter um impacto negativo se não for tratado. Então, acho que é importante a gente ressaltar que tem a questão fisiológica, a questão cognitiva, a questão absortiva, e tudo isso vai trazer, né, uma repercussão nessa questão da mente, do encarar o processo de envelhecimento, de como a gente se imagina, como a gente se projeta, como a gente se espera, e até mesmo desse depara, né, do físico com a mente, que a mente não tem limites, mas o nosso corpo às vezes impõe alguns. Acho que a Maria Fernanda pode até falar melhor sobre isso, né? Sim. É muito comum a gente encontrar essas questões na prática clínica, nos atendimentos do dia a dia, né? Sim, sim. E esse é o desafio, né? Entender que o corpo vai mudar, a sua agilidade física vai mudar, mas que tudo bem. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, que a gente pensar em anti-aging, é um contrassenso. A gente não faz anti-teenager. A adolescência não é fácil. Criança sofre, adolescente sofre, a mãe sofre, é difícil para todo mundo. E é uma fase que passa. Sim. Então, a gente pensar em anti-aging... Você não vai evitar o envelhecimento. Exatamente. Né? A gente vai buscar o envelhecimento saudável. A gente vai buscar envelhecer da melhor forma possível. Isso. Mas não lutar contra o processo. A gente vai fazer o processo ficar da melhor forma possível. E aí, existem alguns pilares que a gente busca para o envelhecimento. Porque a gente também tem uma tendência a achar que muito é sorte e muita genética, né? Então, você vê um senhor de 90 anos, ótimo, fazendo atividade física, nossa, seu João tem uma genética, né? Não. A gente sabe, isso tem um estudo com gêmeos, que a carga genética para o envelhecimento bem-sucedido é 20% do processo. Olha. Então, 20% é genético. E o que a genética te garante? Uma longevidade. Ela não te garante uma longevidade com qualidade de vida. Então, envelhecer bem é conquista. 80% depende da sua conquista. Então, se você tem uma família de longevos, o avô viveu até os 90 anos, o bisavô, que na época a sobrevida era 40, viveu até os 85 anos. Se você tem uma família de longevos, você tem uma chance maior de ser longevo. Mas não é uma garantia que vai viver bem. Então, viver bem é uma conquista. A gente busca envelhecer bem. E quais são os pilares para a gente envelhecer bem? Que eu acho que esse é o desafio, né? Então, primeiro, não é ausência de doença. Envelhecer não é não ter problema, porque as doenças são mais frequentes no processo de envelhecimento. O que eu preciso ter é minhas doenças bem controladas. Então, se eu vou ter diabetes, controlar bem diabetes. Se eu tenho pressão alta, eu controlo bem a pressão alta. Se eu tenho osteoporose, eu diagnostico e trato adequadamente para proteger de quedas. Então, controlar bem problemas de saúde é um pilar importante. Atividade física é um pilar fundamental, que a gente falou da massa muscular, né? Sim. E aí a atividade física anda junto com a alimentação, então a alimentação é um pilar fundamental que a gente pode falar mais de cada pilar mais pra frente. Uma coisa que a gente esquece, mas é o pertencimento, o idoso ser inserido na sociedade. Porque o que a gente vê com o processo de envelhecimento, existe o etarismo, né? Sim. Então as empresas não valorizam mais o trabalho do idoso, toda a expertise, tudo que ele trouxe na bagagem, vem um menino jovem que recebe um salário muito menor, e o idoso é facilmente substituído. Então, o idoso pertencer à sociedade é super importante. Então, ele pertencer a grupo, ele ter grupos de amigo, pertencer a grupo da igreja. Então, esse suporte social, esse pertencimento também tem relação com o envelhecimento bem-sucedido. Na prática, no consultório, vocês se deparam muito com essas pessoas que têm medo de envelhecer, que negam o envelhecimento? A gente tem essa população e tem aquela que vem na contramão, né? Que quer saber como envelhecer melhor. Mas eu acho que
vem havendo, né, pelo menos na minha prática, e a gente faz muito essa prática clínica afinalada, né, porque a doutora Maria Fernanda é muito generosa, acredita muito na nutrição, a gente faz um trabalho em conjunto muito bacana, mas eu acho que, assim, a gente tem esse público que vem com esse medo, com esse anseio, mas que quando a gente começa a conversar, apresentar as diretrizes, ensinar como que a gente vai conduzir esse processo, acho que as pessoas meio que ufa, né, respiram aliviadas e falam, não, é possível, então vamos nessa vertente, e começa a gerenciar com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, mas existe ainda essas pessoas que têm esse medo, né? Porque é uma faixa etária que tem um índice, às vezes, alto de depressão, né? Super. Depressão e suicídio, né? O idoso, geralmente, ele é muito assertivo. Então, idoso com ideação suicida, a gente tem que ficar muito atento. Porque eles costumam ser muito bem-sucedidos. Eles conseguem o que eles querem. Então, é um perigo. A saúde mental no idoso, depressão, ansiedade, os próprios quadros demenciais. Então, saúde mental, a gente precisa ficar muito atento. E muitas vezes é confundido com envelhecimento normal. O idoso fica com isolamento social, não quer sair de casa, não quer sair para almoçar com a família. E as pessoas acham que é porque tá velhinho, que não quer mais sair de casa. E na verdade, quando você vai ver, ele tem um quadro de uma depressão, que no idoso não vem com aquele choro, com aquela revolta, vem com uma falta de prazer nas coisas, o que ele gostava de fazer já não dá mais prazer, ou dorme demais ou dorme de menos. Então, muitas vezes, é confundido com o processo de envelhecimento normal e a gente não trata. E uma coisa que a gente já falou aqui num programa anterior, e eu acho importante a gente reforçar também, que muitas vezes casos de depressão não olhados, não cuidados, de saúde mental como um todo, também aumentam as chances de desenvolvimento de demência, né? Sim. E aí o olhar multidimensional, porque o que a gente busca na geriatria, pensando no envelhecimento da população, que a gente falou lá no começo. Paciente jovem busca serviço de saúde por um problema, uma intercorrência aguda específica. Vai lá porque peguei um resfriado, minha família está com Covid, eu peguei Covid, eu vou pontualmente no ambiente de saúde com uma intercorrência que eu trato pontualmente. O idoso, não. O idoso, pela complexidade, a gente precisa ter esse olhar multidimensional, porque uma dimensão da saúde interfere na outra. Então, a depressão tem relação com piora cognitiva, o déficit auditivo tem relação com piora cognitiva. Então, eu reconhecer que o paciente não ouve bem e eu colocar o aparelhinho para ajudar na audição, eu protejo a cognição dele. Idoso que emagrece, que come pouca proteína e perde massa muscular. Massa muscular tem a ver com cognição. Existe relação entre massa muscular e quadro cognitivo. Então, a gente buscar manter massa muscular, buscar a alimentação saudável, é um pilar que te dá base para todas essas dimensões. E aí é muito importante, só uma coisinha assim, porque os pacientes, quando buscam a preocupação do envelhecimento, buscam muito anti-aging, né? Então, as pessoas querem a pílula. Eu quero tomar pílula para melhorar a memória, eu quero a pílula para melhorar a massa muscular, creatina para ganhar músculo. As pessoas sempre querem o caminho mais curto. Sim. E assim, pouca coisa tem evidência de que faz muita diferença. O que faz muita diferença no processo é uma alimentação saudável. A gente pode falar um pouquinho da dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que tem mais evidência de benefício na população idosa. Ficar atenta à ingesta de proteína, praticar atividade física para não perder massa muscular, o convívio social. Então, na verdade, que eu falei que a gente conquista envelhecer bem, porque é uma conquista mesmo. A gente precisa buscar por isso. E a gente precisa buscar se alimentar bem, diminuir alimento ultraprocessado, fazer atividade física. É fácil? Não é fácil para ninguém. Mas se eu entendo que isso é o tratamento, que no começo a gente faz por obrigação, para depois virar um hobby, então atividade física eu odeio, eu faço tanto que eu posso gostar, porque eu me sinto bem, porque eu durmo melhor, porque a minha memória melhora, porque eu tenho uma estética, eu chego num corpo que eu fico mais feliz. Então, na hora que vem a conquista pela atividade física, vem o gosto pela atividade física. Então, no começo, eu falo para o paciente no consultório, faz por obrigação. Falei que tem gente que me xinga, porque eu falo para todo mundo, faz me xingando, mas tem que fazer. Todo dia, no mesmo horário, tem que fazer atividade física. Então, é uma conquista. E são hábitos. E o hábito a gente cria com a insistência, né? Com a repetição. A gente repete tanto que quando a gente vê, a gente está fazendo sem perceber, né? E eu acho que entre as dificuldades e tabus que a gente elenca aqui, tá a sexualidade, né? Na terceira idade, como encarar esse tópico, como encarar a sexualidade, né? Isso é super importante, porque a gente, na verdade, tem um preconceito. A gente acha que idoso não tem vida sexual ativa, a gente não tem coragem de perguntar, ele jamais vai trazer na consulta, porque um idoso, uma senhora ou um senhor, principalmente as mulheres, dificilmente vão trazer espontaneamente isso na consulta. Então,
voltando àquele olhar multidimensional, que a gente busca ativamente por tudo que possa ameaçar a qualidade de vida do idoso, perguntar por sexualidade é importante. E a gente não precisa perguntar pelo detalhe da sexualidade. Muitas vezes é só você dar abertura com uma pergunta. A senhora está satisfeita com a sua vida sexual? Estou satisfeita. Tendo ou não tendo, se ela está satisfeita, é o que precisa. Ou se não, ai, doutora, não, porque eu tenho muita dor. Toda vez que eu vou ter relação, eu tenho muita dor. O meu marido me procura, mas eu não consigo. Ou se não, marido, eu não tenho a mesma potência, eu não consigo ter a relação sexual como eu tinha antigamente. Então, muitas vezes, o nosso papel é da abertura. Com uma simples pergunta. Está satisfeito com a vida sexual? E pro público que está ouvindo, ter a liberdade, a função do médico, a função do profissional de saúde é acolher essa demanda. Então, não tem vergonha de trazer, porque é uma angústia que a maioria sente. Porque tem mudança, né? Existem mudanças. A gente pensando nas mudanças próprias do envelhecimento, na parte sexual muda. Quais são as principais que a gente pode destacar? O que a gente tem de fisiológico, principalmente mudança hormonal. Na mulher, a menopausa traz muita atrofia vaginal, secura vaginal. Então, a mulher pode ter muita dor na relação. Então, e o desejo diminui por mudança hormonal da menopausa. O homem tem diminuição de produção de testosterona, então pela diminuição da produção de testosterona, ele pode ter uma libido diminuída, uma menor potência, então isso é próprio do envelhecimento, mas muitas vezes ele é acelerado por fatores. Então a gente sabe que, por exemplo, comorbidades não controladas, pressão alta não controlada, diabetes não controlada, interfere na performance sexual. Porque para ter ereção é vasodilatação, são os vasos que estão funcionando, né? Então se eu tenho qualquer problema de saúde que interfere na vascularização, pode ter um impacto no desempenho sexual. Remédio, tem muito remédio que traz muito efeito colateral na parte sexual. Então, muitas vezes, a gente tem o cuidado na escolha do remédio. Porque quando a gente está atendendo o adulto jovem, eu penso, eu não vou dar um antidepressivo que é de uma classe, da sertralina, fluoxetina, esse citalopram que todo mundo conhece, porque atrapalha muito na parte sexual. Eu tenho essa preocupação para o idoso. O adulto jovem, pro adulto jovem. Pro idoso, a gente, a parte do pressuposto que ele não tem vida sexual ativa, eu nem me preocupo. Eu escolho e eu nem alerto sobre o efeito colateral. Porque uma coisa, eu posso lançar uma medicação. E eu falo, seu João, pode ser que atrapalhe um pouquinho a parte sexual. Se o senhor achar que está atrapalhando muito a vida do senhor, o senhor me avisa que tem opção pra gente trocar medicação. Então, muito é a gente dar abertura pro idoso conversar na consulta, né? Como esse diálogo é importante, né? De trazendo os sinais, os incômodos ali pro profissional e entendendo quais são as necessidades dessa pessoa. Vamos aprofundar nos pilares todos, então, que vocês trouxeram aqui, começando pela alimentação. Qual é uma alimentação ideal para uma pessoa que está na terceira idade? Na minha opinião técnica, né, enquanto nutricionista, eu acho que assim, é aquela que o paciente consegue seguir. A gente vai ter várias diretrizes que vão nortear, a gente vai poder falar sobre alimentação equilibrada, sobre essa questão realmente da absorção, focar em algumas vitaminas, mas a gente entender e personalizar, né, de acordo com a rotina daquele idoso, é a chave do sucesso. Porque às vezes eu vou fazer uma prescrição e ele não se enquadra naquela prescrição, então eu preciso conhecer a rotina dele, ver quais são os alimentos da preferência alimentar dele, se ele não tem nenhuma dificuldade de mastigação, de deglutição, porque isso também acaba acontecendo com esse processo do envelhecimento. Fatores sociais impactam também, né? O acesso a esses alimentos. Exato. Idoso que mora sozinho. Idoso que mora sozinho não cozinha. Difícil quem mora... Adulto jovem também. Quem mora sozinho, dificilmente vai fazer arroz, feijão, um bife, um leguminho. Exato. Não. Você come o que tá fácil em casa, né? E o que tá fácil em casa é carboidrato, geralmente, né? Por isso que fica tão, né, assim, conhecido pela gente essa questão do jantar ser facilmente substituído por um leite com café e um pão com manteiga, né? Então, muitas vezes, além da gente trabalhar essa questão da educação nutricional, do que aquele idoso precisa para aquela fase de vida, pensando não só, né, nessa composição de proteínas, de carboidratos e de micronutrientes ali, de vitaminas, a gente vai precisar lançar mão de suplementação. Então, a maioria das pessoas, quando passam de 60 anos, a gente vai precisar concentrar algumas vitaminas e minerais, lógico, sempre norteado, diagnosticado através de exames, mas a gente tem alguns que já são, assim, bem conhecidos, né? Como, por exemplo, vitamina D, até por conta dessa questão da nossa absorção, dessa questão do sol, muitos tomam, muitos não tomam, essa questão da vitamina B12, que tem um impacto muito importante nessa questão da cognição, nessa questão da memória. Então, assim, a gente tem o processo do envelhecimento, mas se
houver concomitante a questão de déficits nutricionais, tudo isso pode ser potencializado. Então, a primeira via é o quê? Ajustar a alimentação personalizada à rotina daquela pessoa, as preferências, as texturas, ou seja, individualidade no cuidado. E depois disso, mediado pela questão do acompanhamento médico, né, geriátrico, com os exames bioquímicos em mãos, se houver déficits, né, não só citados pelo paciente, mas também em exames, suplementar. E aí é já um caminho onde a gente já vai começar a ser mais assertivo. Essa questão da performance é muito importante. Então, assim, eu me sinto muito cansado, eu me sinto muito sonolento, eu me sinto indisposto. Tudo isso precisa ser feito análise médica para ver se tem alguma questão a mais, né, além ali da cognição patológica investigada e tratada, mas também essa questão da perda do músculo, da perda da muscularidade, da baixa muscularidade, vai fazer com que o paciente tenha todos esses sintomas. Por isso que a proteína e os complexos vitamínicos entram até como diretrizes. Então, a gente tem algumas diretrizes que nos norteiam e que são já pilares ali. Essa questão da proteína, essa questão das vitaminas, onde em algum momento vai haver necessidade de suplementar. Isso da dieta mediterrânea que a doutora Fernanda estava comentando aqui, isso passa por alguns outros alimentos também, né? Passa. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que vem sendo muito estudada e que vem sendo consagrada em alguns pontos, né, de atenção aí, quando a gente fala de prevenção de doenças. Na geriatria, ela é muito bem quista, ela é muito bem falada. Na oncologia também, pensando em diagnósticos oncológicos. E qual que é a base dela? A gente vai trabalhar proteínas, não somente proteínas de origem animal. A gente acaba trabalhando 70% de origem vegetal e 30% de origem animal, dessa composição proteica, mas é uma dieta abundante em quê? Em gorduras boas, então muito abacate, muitas nozes, castanhas, sementes, né? Os grãos ali pensando em leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, muita fruta, muita verdura, muito legume. Tendo isso em vista, a gente já começa a falar de micronutrientes e com isso a gente reduz, né, muitas vezes a incidência e a necessidade de suplementação. E aí, fora isso, essa questão da proteína vem como destaque mesmo, tanto na proteção quanto na prevenção de doenças. E aí a questão da massa muscular, né, que você trouxe aqui no começo, doutora Fernanda, por que isso é tão importante, né? O que causa na pessoa idosa essa perda de massa muscular? Se tem uma coisa para a gente buscar no processo de envelhecimento é como manutenção de massa muscular, é fundamental. Antigamente a gente entendia músculo como necessário para a mobilidade. Então, que precisa ter músculo para você conseguir caminhar, para você conseguir carregar uma compra do supermercado, para você não cair, porque a gente sabe que queda em idoso, fratura de fêmur em idoso, tem um impacto muito negativo. Então, isso é a função primordial. A primeira função, e isso é certo, é verdade, a gente precisa de massa muscular para tudo isso. Só que hoje a gente sabe, existe um diagnóstico no idoso que chama síndrome da fragilidade do idoso, que é quando diminui massa muscular, e essa diminuição de massa muscular repercute em imunidade. Então, o paciente que tem menos músculo tem uma menor capacidade de imunidade, de resposta à infecção, a resposta a estresse de cirurgia. Diminuição de massa muscular tem relação com o hormônio. Então, a gente faz muito o direcionamento que a diminuição da testosterona piora a massa muscular, mas o contrário também é verdadeiro. Diminuição de massa muscular e aumento de proporção de gordura alteram hormônios que fazem a massa muscular diminuir ainda mais. Então, hoje a gente sabe que a massa muscular, ela é importante para a mobilidade, para manter a independência, mas ela é importante para o sistema imunológico, para como a gente reage à infecção, ela é importante para o hormônio. Então, ela é um fator. Isso é importante a gente dizer. Eu sempre trago o paciente. A gente tem que ter a preocupação com a massa muscular com a mesma intensidade que a gente tem com pressão alta e com a diabetes. Porque todo mundo tem muito medo. Diabetes, todo mundo tem muito medo, que precisa controlar muito bem a diabetes. Nos grandes idosos, sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, tem uma mortalidade até maior que diabetes, até maior que a maioria dos cânceres. Então, a gente precisa entender que massa muscular regula todo o nosso organismo. Então, é fundamental. E faz parte do processo. Se a gente não fizer nada, a gente perde massa muscular com o envelhecimento. E com o envelhecimento,
a digestão fica mais difícil. Então, a tendência é a gente comer menos proteína, porque a gente não digere muito bem proteína. Então, é muito comum o idoso falar, eu não aguento, não consigo comer carne, porque a carne cai pesada. Então, ele vai diminuindo cada vez mais proteína. Aí, ele diminui a ingesta de proteína, diminui a atividade física, entra numa espiral de energia negativo, que ele vai piorando cada vez mais. Ele come menos proteína, perde músculo, fica mais inativo. Mais inativo, menos apetite, come pior. Come pior, perde mais músculo. Então, ele entra num espiral negativo, que é o espiral negativo da síndrome da fragilidade. Então, a base, atividade física, alimentação e controle de comorbidade é fundamental. E essa atividade não precisa ser necessariamente a musculação. Há outras, né, que adquirem, que garantem que o idoso adquira a massa muscular. Assim como a alimentação, assim, a gente sempre tenta adequar as preferências do paciente, porque se o paciente gosta, a chance dele manter a aderência aumenta muito. Então, o que a gente sabe hoje que é recomendado? Antes, o ideal eram 150 minutos de atividade física por semana, agora a recomendação já aumentou, idealmente 150 no mínimo, 300 minutos por semana de atividade física. O ideal é que seja combinada. Atividade física resistida, o resistido é o de força, que a musculação faz, mas a gente carregar o peso do próprio corpo já é uma atividade resistida. Então, muitas vezes, na fisioterapia, eles conseguem fazer atividade resistida sem precisar ir para uma musculação, porque eles não gostam muito do ambiente de musculação. Então, faz força. Pilates faz força, musculação faz força, atividade com fisioterapeuta faz exercício de força. E aí o paciente vai por preferência mesmo. Então, você se perguntar, o que é o ideal? O ideal é que faça musculação para ganho de massa muscular 2 a 3 vezes na semana e atividade aeróbica nos outros dias, caminhada, bicicleta, hidroginástica, qualquer atividade aeróbica. Qual que é melhor o que ele vai fazer? Tem muito idoso que gosta muito de dança. Eles gostam muito de baile de terceira idade, que na pandemia ficou sem e agora voltou a ter. A dança é um ótimo exercício. É um ótimo exercício aeróbico, é um momento de convívio social. Então, a atividade física melhor é que ele vai manter. Então, muitas vezes o que a gente faz? Tentativas. Tenta, se matricula na hidroginástica. Ai, doutora, não gosto de entrar na piscina, o cloro resseca a minha pele. Então, vamos tentar outra. Tenta um grupo de pilates. Então, a gente sempre vai tentando. E ter um hobby, manter o convívio social, pertencer aos grupos é muito importante também, né? É muito importante não só para a questão social, mas emocional, física, né? E aí eu vou até complementando, né, essa vertente que nós falávamos aqui dessa questão da muscularidade e sobre essa questão da sarcopenia. E a disposição, né? Então, veja, o impacto que tem aqui atrás, quando a gente fala da prevenção dos pilares, da questão da alimentação, da questão da proteína, da questão da muscularidade, hoje também trazida nesse cenário com a questão da disposição, porque sarcopenia envolve esses dois processos. Então, se tiver músculo, mas também não tiver força, disposição, né, e a gente tem ferramentas hoje pela nutrição, pela geriatria, para mensurar muito bem isso, a gente também não vai ter essa questão da socialização, porque ele vai ficar cada vez mais fechado, ele vai ficar cada vez menos disposto para fazer as atividades do dia a dia, né, as atividades de vida diária e também de socialização. Então, é uma reação em cascata mesmo, né, desses pilares, que quando a gente não estrutura bem aqui atrás, com essas vertentes, né, não só do acompanhamento médico, mas nutricional também, a gente tem essa repercussão aqui emocional também, né, de enfrentamentos, de vontades, de realmente significâncias, né, no ambiente de pertencimento. Então, é uma coisa correlacionada à outra. Acho que é importante a gente reforçar também que envelhecer requer planejamento, né? Não é um assunto só para quem já está nessa fase da vida, é um assunto para todos nós. Vamos falar aí sobre o planejamento do envelhecimento. É um investimento a longo prazo que a gente faz, né? Não é um investimento a curto prazo. Isso tudo serve para todos nós, exatamente. Né? E pensando no planejamento, só uma colocação antes disso, porque nos pilares, acho que todo mundo ouviu muito falar das Blue Zones, que teve e é muito interessante, que não assistiu, vale a pena assistir o documentário das Blue Zones, e as Blue Zones a gente sempre estudou, porque são as regiões que as pessoas envelhecem, vivem muito e vivem bem. Então, sempre foi ver o que essas 5 regiões fazem que eles envelhecem tão bem. E uma das coisas, que principalmente no Japão tem, que chama Ikigai, que é o propósito. A pessoa precisa ter um propósito de vida. E isso é importante no processo de envelhecimento. Isso a gente vê muito nas aposentadorias. Porque, muitas vezes, o propósito de vida do paciente é o trabalho. Eu acordo cedo, vou pro trabalho o dia inteiro, almoço no trabalho, volto no fim do dia, descanso, porque no dia seguinte eu vou trabalhar. E quando isso sai de cena, exatamente, se você não se prepara para a aposentadoria, na hora que sai o trabalho, o que você faz com um dia de 24 horas?
você não tem um propósito, você não tem por que levantar da cama. Então, a gente buscar propósitos de vida em cada momento da nossa vida é super importante. O que te motiva? Por que você sai da cama de manhã? O que te dá prazer? Então, a gente se preparar para o envelhecimento é isso, eu controlar bem problema de saúde, eu praticar atividade física, eu me alimentar bem e eu me planejar. Quando eu parar, eu sou médica, trabalho que nem doida. O que eu vou fazer quando eu parar? Porque eu acordo, vou trabalhar, eu volto, eu penso no que eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Então, ressignificar, se planejar para aposentadoria e se planejar não só de forma financeira, que é importante o planejamento financeiro para o processo de aposentadoria, mas de vida. O que vai dar sentido para minha vida? Será que são os netos? Será que eu vou me aproximar mais da minha esposa? Porque eu nunca fiquei próxima, a gente viu isso na pandemia, né? As pessoas que trabalhavam muito, de repente, ficou trancada dentro de casa e descobriu um companheiro que nem sabia que tinha, porque nunca conviveu tanto com o companheiro. Então, o Ikigai, buscar um propósito de vida, uma força motriz, o que te move todo dia? Por que você sai da cama todo dia? Isso tem muita relação com o envelhecimento bem-sucedido. E é importante que os jovens falem sobre isso, né? Conscientizar os jovens, né? Que não pensam no amanhã e não pensam nas atitudes que estão tomando hoje, que podem impactar lá no futuro também. Quando eu fazia geriatria na Unicamp, eu tinha uma professora que ela dizia assim pra gente, que era uma plateia, né, miscigenizada, assim, no sentido de profissões, mas muito jovem. E aí ela brincava e falava assim, então, vocês todos que estão me assistindo, entendam que assim, você tem que planejar o seu envelhecimento no seguinte sentido. Vão para academia mesmo, comam sua proteína mesmo, treinem mesmo, mas não para vocês ficarem com os corpos bonitos na praia, que acaba sendo o objetivo inicial quando se é jovem. E aí ela sempre nos disse uma frase de grande impacto. Mas façam isso para que vocês consigam se higienizar sozinhos no futuro. Exatamente. Porque veja, essa reflexão, né, que parece um pouco grotesca, mas é verdadeira. Se a gente não tiver um bom preparo físico, nutricional, emocional, enfim, de todo esse meio onde nós estamos inseridos, no futuro a gente vai precisar de auxílio, porque, por exemplo, para você conseguir, né, se equilibrar numa posição que você faça a sua própria higienização, tenha autonomia para a sua própria higienização, você precisa de músculo na parte inferior. Né? E isso transcende hoje a visão do jovem, que seria só para a imagem corporal. Então, quando a gente fala da construção do hoje, é visando o futuro, né? Então, hoje a gente faz uma boa alimentação, pratica atividade física, cuida da nossa, né, questão emocional, para no futuro a gente usufruir concomitante ao que nós trabalhamos e guardamos, né, nos preparamos na questão financeira também, porque senão a gente não vai acompanhar isso. E essa questão, né, de resignificar é em todos os sentidos. Então, a gente já percebe que, com o passar do tempo, a gente comia um lanchão, deitava e dormia. Hoje, se você for fazer isso, você já não dorme, porque dos 20 para os 30, tudo muda, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50 e assim sucessivamente. Então, essa projeção e essa programação é em todas as esferas. Então, e também acho que é quando importante. a fase chega é aproveitar. Como aproveitar cada momento, né? E aceitar o envelhecimento, porque envelhecer é bom. Afinal, Exatamente. qual a outra alternativa? Né? Exatamente. É a melhor das alternativas, essa é a né? sacada, exato. E a gente fala bastante, porque o paciente tem a gente tem um olhar simplista como se fosse os dois extremos, viver ou morrer. Falar, doutora, eu não tenho medo de morrer. Eu falei, então, eu também não tenho medo de morrer. O que eu tenho medo é de não morrer. Porque se você tiver um derrame e não morrer, você vai ficar dependente. Aí é muito ruim. Então vamos cuidar para diminuir muito a chance de você ter. Porque se fosse viver ou morrer, a vida estava muito fácil. Aproveito até onde eu posso aproveitar, que na hora que chegar a minha hora eu vou. O meio do caminho é muito difícil. E geralmente o meio do caminho, ele dura muito tempo. Então a dependência, ela dura muito tempo. Os anos vividos com incapacidade são anos longos. A gente tem uma estimativa que anos vividos com incapacidades, mais ou menos de 7 a 10 anos. É muito longo, é muito ruim de qualidade de vida, é muito difícil para o sistema de saúde gerenciar tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer é buscar envelhecer bem. Não é sorte,
não é genética, é conquista. Então, a gente busca desde sempre com hábitos saudáveis, equilíbrio, nada, porque nenhum exagero. Hoje a gente vê muito na alimentação, né? Ai, tira glúten, tira lactose, antes não comia ovo, agora come 20 ovos no dia. Antes não comia abacate, agora come 3 abacates. Não, equilíbrio. Na vida é o equilíbrio. Sim. Come o que você gosta. Na maioria dos dias você é regrado, não tem importância de vez em quando você escapar na alimentação. Na maioria dos dias você faz atividade física, não tem importância um dia você escapar da atividade física. Se a regra tem equilíbrio, não é a exceção que vai te atrapalhar, né? Nossa, que papo bom. Agradeço demais a presença de vocês e tantas dicas pra gente pensar no futuro desde já e viver com qualidade, viver bem. Lígia, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço e admiro demais essa minha colega aqui de trabalho. Obrigada a todos vocês. Doutora Maria Fernanda, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui trazendo tanto detalhe, tanta informação importante. Eu que agradeço, sempre é muito gostoso a gente conversar sobre o tema e eu acho que quanto mais informação a gente difundir, mais a gente consegue ajudar, né? Então foi um prazer participar. Com certeza, seguimos. E eu também aproveito para agradecer o pessoal de casa que acompanhou aqui com a gente mais um episódio do VeraCast. Obrigada pela sua audiência. Fique ligado nas nossas redes sociais, toda terça às 8 em ponto. Tem sempre um novo VeraCast para você. Até mais.